Fala, meu povo ligado no Vitrine, tudo certo? Meu nome é Victor e na aulinha de hoje a gente vai falar um pouquinho de circunferência e círculo. Vai ser a parte um dessa aula, porque circunferência é uma matéria bem extensa, a gente vai ter pelo menos 3 aulas disso aí na parte de geometria plana, e ainda vai ter mais ainda futuramente de trigonometria, então prestem muita atenção que esses conceitos iniciais são muito importantes. Tranquilo? E já vai deixando o like aí, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e roda a vinheta. Para começar, pessoal, a gente vai falar aqui um pouquinho da diferença entre circunferência e círculo. Primeiramente, a gente tem aqui a circunferência, ela tem esse formato, tranquilo, pessoal. E o que significa isso? A circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes de um mesmo ponto chamado centro, O, que está representado por O ali na imagem. Essa distância é chamada raio, R. Ou seja, a circunferência é só essa volta. Tranquilo, pessoal? Todos os pontos que estão na mesma distância, né, equidistante desse centro. Ou seja, só essa volta. Tranquilo? E o círculo, ele tem esse formato aqui. E o que significa? O círculo, além de conter a circunferência, também contém todos os pontos internos a ela. Ou seja, além de ter essa volta, todo preenchimento dentro dessa volta também faz parte do círculo. Tranquilo, pessoal? Então, a circunferência é só a volta e o círculo é a volta e tudo que tem dentro. Tranquilo? Ficou claro isso? Continuando aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho dos elementos da circunferência. O que a gente tem? A gente tem aqui a corda, o diâmetro e o raio, que são os principais elementos da circunferência. Tranquilo? A corda é qualquer segmento que corta a circunferência em 2 pontos e que não passa pelo centro. Como a gente pode ver ali no exemplo, a corda vai ligar quaisquer 2 pontos da circunferência. A gente tem o diâmetro, que é qualquer segmento que corta a circunferência também em 2 pontos e que passa pelo centro. E vale lembrar que o diâmetro mede 2 vezes o tamanho do raio. E o diâmetro também é uma corda, não deixa de ser. Sendo que qualquer corda que passa pelo centro, a gente vai chamar ela de diâmetro. Entendido? E o raio, como a gente já viu antes, é qualquer segmento que vai do centro da circunferência até a extremidade. E vale lembrar também que o tamanho da circunferência é definido pelo seu raio. Por exemplo, na questão vão pedir para vocês uma circunferência de raio R, uma circunferência de raio 5, de raio 10. Então, mais ou menos assim que vão ser definidas as circunferências. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora da diferença entre arcos e setores. Primeiramente, a gente tem aqui o arco. A gente tem o arco menor e o arco maior. Mas, normalmente, quando a gente fala de arco, a gente sempre vai estar se referindo ao menor. Na maioria das vezes. Provavelmente, na questão que você fizer, se estiver se referindo de arco maior, ele vai estar especificado lá. O arco é apenas um pedaço da circunferência, que é definido pelo seu ângulo. Por exemplo, um arco de ângulo X, um arco de ângulo Y, um arco de ângulo alfa. Entenderam? Assim podemos definir o arco. E ele é representado por AB com esse arquinho em cima. Tranquilo, pessoal? E aqui a gente tem uma representação do setor. O setor, como vocês podem perceber, é no círculo. E ele é como se fosse meio que um pedaço de pizza do círculo. A gente tem o setor menor e o setor maior. E assim como no arco, geralmente quando a gente fala só em setor, a gente vai estar se referindo ao menor na maioria das vezes. E o setor é um pedaço do círculo, e assim como o arco, ele também é definido pelo seu ângulo. A gente tem o setor de ângulo alfa, o setor de 30 graus, o setor de 60 graus, por exemplo. Tranquilo? Ficou claro, pessoal? Continuando aqui, gente, vamos falar um pouquinho de segmento e semicírculo. Aqui a gente tem uma representação de 2 segmentos, o segmento menor e o segmento maior. Os segmentos sempre vão ser no círculo, tranquilo? Como nas outras, geralmente quando a gente fala só segmento, a gente está falando mais do segmento menor, né? E como vocês podem ver, o segmento é um pedaço do círculo que é definido através de uma corda. A gente tem ali a corda AB e ela separa o círculo em 2 segmentos diferentes. Tranquilo, pessoal? Aqui a gente tem o semicírculo, que como vocês podem ver,
é exatamente a metade de um círculo. Aqui. O semicírculo é um pedaço do círculo definido por um diâmetro, ou seja, metade de um círculo. Ele também é um segmento, só que a corda que vai definir esse segmento vai ser exatamente o diâmetro. É isso que define o semicírculo, tranquilo, pessoal? Tranquilo, pessoal. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho de posições relativas entre retas e circunferências. A primeira posição que a gente tem é a reta secante à circunferência. Ela corta a circunferência em dois pontos ali, o A e B, ou seja, ela forma uma corda ali mais ou menos, cortando a circunferência. E a distância entre a reta e o centro é menor do que o raio. Essa distância, ela sempre vai ser partindo do centro e indo até o ponto da reta onde ela é perpendicular. Essa é a menor distância entre a reta e o centro da circunferência. E sempre vai ser em qualquer situação. Vocês vão ver aqui. Então, essa distância, ela vai ser menor do que o raio. Vocês podem ver os raios desenhados ali, ó. Do ponto O até o ponto A, tanto do ponto O quanto até o ponto B, vai ser o raio ali. Tranquilo? Isso daí vocês vão usar muito em algumas questões. Essa de traçar o raio assim e tal. Vocês vão ver que vão usar muito ainda isso. Continuando, a gente tem a reta tangente à circunferência. A reta tangente à circunferência vai tocar a circunferência em apenas um ponto ali, o ponto P. Detalhe muito importante é que essa reta tangente, ela sempre vai fazer 90 graus ali com o raio. Se a gente traçar um raio do ponto O até o ponto de tangência, ele vai formar 90 graus ali com a reta tangente. Tranquilo, pessoal? E essa distância entre a origem e a reta vai ser igual ao raio. Aí, ela toca a circunferência em apenas um ponto, chamado de ponto de tangência, e a distância entre a reta e o centro é igual ao raio. Tranquilo? Continuando aqui, a gente tem a reta exterior à circunferência. Ela não toca a circunferência em nenhum ponto, e a distância entre o centro da circunferência e a reta vai ser maior do que o raio. Tranquilo, pessoal? Dá pra gente notar aí. Qualquer reta que não esteja passando por dentro da circunferência, ela vai ali ser maior do que o raio, né? A distância. E vale lembrar que ainda na secante, a reta pode passar formando um diâmetro também. Nesse caso, a distância vai ser zero. Tranquilo, pessoal? Ficou claro isso? Continuando aqui, pessoal, a gente tem posições relativas entre duas circunferências. A primeira delas que a gente vai ver aqui é a interna. Como vocês podem ver, a circunferência menor ali está dentro da maior, sem tocar em nenhum ponto uma da outra. Aqui. A circunferência menor será interna à maior se a distância entre os centros for menor do que a diferença entre os raios. Como assim? A gente tem ali, ó, a distância, esse D aí, que liga o ponto O ao ponto C, que é o centro de cada uma das circunferências, e o raio da maior seria indo até a extremidade da maior, certo? E o raio da menor, indo até a extremidade da menor. Se você perceber, a diferença entre um e outro, que seria o raio da maior menos o raio da menor, vai ser maior ainda do que essa distância. Então, sendo essa distância maior, a circunferência menor vai ser interna à circunferência maior, tranquilo? A gente tem aqui a tangente interna, que vocês percebem ali que a circunferência menor está dentro da maior e está tocando nela só em um ponto, no ponto de tangência, certo? Isso daí classifica ela como tangente interna. E a circunferência menor vai ser tangente interna à maior se a distância entre os centros for igual à diferença entre os raios. Tranquilo que eu tinha explicado anteriormente, só que se a gente fizer a diferença entre o raio da maior e o raio da menor, essa distância aí vai ser igual. A distância dos centros vai ser igual à diferença entre os raios. Tranquilo? Ficou claro isso? Tranquilo, pessoal. Continuando, a gente tem aqui duas circunferências secantes. O que são circunferências secantes entre si? Vocês veem ali, ó, que elas se cruzam em dois pontos. Elas vão se tocar em dois pontos diferentes. Isso representa duas circunferências secantes uma à outra. Aqui. As circunferências serão secantes se a distância entre os centros for maior do que a diferença e menor do que a soma entre os raios. Assim como está representado ali. Por quê? Como assim?
o raio maior mais o raio menor, ali como vocês podem ver na figura, eles formam meio que um triângulo com o D. Ou seja, a soma dos dois tem que ser maior. Mas se a gente pegar a diferença dos dois, ela necessariamente vai ter que ser menor do que o D. Certo? Concordam comigo? Então, continuando aqui, a gente tem duas circunferências tangentes externas. O que significa isso? Elas se tocam em um único ponto e as duas circunferências estão externas uma à outra, diferente das internas, que uma vai estar dentro da outra, uma está fora da outra, como o nome já diz. As circunferências serão tangentes externas se a distância entre os centros for igual à soma entre os raios. Ali D, essa distância D, é igual ao raio maior mais o raio menor, como vocês podem ver ali na figura. Então, pessoal, continuando aqui, a gente tem duas circunferências externas uma à outra. Como o nome já diz, elas estão separadas ali uma da outra, uma do lado de fora da outra, certo? As circunferências serão externas uma à outra se a distância entre os centros for maior do que a soma entre os seus raios. Vocês percebem aí que, se a gente pegar o raio da maior e o raio da menor, ainda vai ter mais um espaço ali entre eles. Ou seja, a distância é maior do que a soma dos raios. Tranquilo? Continuando aqui, a gente tem as concêntricas. O que são as concêntricas? Como o nome já diz, as duas compartilham do mesmo centro, pessoal. Aqui. As circunferências serão concêntricas se a menor for interna à maior e elas possuírem o mesmo centro. Ou seja, a distância entre o centro e o outro não existe, é zero. Tranquilo? Já que elas têm o mesmo centro, não vai existir essa distância. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deixem nos comentários o que acharam, no que eu posso melhorar, que o feedback de vocês é muito importante, tranquilo? E siga o Vitrine nas redes sociais, facebook.com.br vitrineacademica1 e no Instagram, @projeto Vitrine Acadêmica. E no caso de alguma dúvida ou sugestão, pode me seguir lá também no Instagram, @dsz_vitinho. Então é isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima.